Saúdo a amada igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue, com a graça e a paz que vem da parte dele. Amados, abrimos as nossas Bíblias em Gênesis, livro do Gênesis, capítulo de número 26. Livro do Gênesis, capítulo 26. Eu farei a leitura dos versos 12, aliás, verso 8, até o final deste capítulo, aliás, até o verso 33. Do verso 8 até o verso 33. Mas nós iremos expor a partir do verso 12 até o verso de número 33. Eu peço que os irmãos acompanhem com atenção essa história que muito tem a nos ensinar na vida de Isaac, um dos patriarcas. E lembre-se, esta é a palavra de Deus. Assim está escrito. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como, pois, me disseste, minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Enchendo-os de terra. Verso de número 16. Disse Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, pois, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaac:
por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram, e de parte a parte, Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço lhe chamou Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, meus irmãos. Maravilhoso Deus e Pai, clamamos a Ti mais uma vez neste culto. Invocamos, Senhor, o Teu nome, porque sabemos que podemos confiar em Ti. Senhor, nós não podemos ouvir, nós não podemos pregar por nós mesmos a Tua palavra. Há um mundo de iniquidades em nós, que volta e meia nos assedia tenazmente. É uma guerra terrível, Senhor. Pregar a palavra do Senhor é algo que só é possível ser feito pela graça. Por isso invocamos o Teu nome, pedimos auxílio do Senhor. Ó Deus, seja conosco nesta hora, para que tão somente aquilo que é santo, aquilo que é puro, aquilo que é divino seja pregado, Senhor. Também rogamos a Tua graça para ouvir estas coisas. Senhor, cantamos agora há pouco que as nossas vidas nós entregamos em Teu altar. Este é o momento do culto ao Senhor. Este é o momento em que não mais o povo do Senhor traz ovelhas e cordeiros e carneiros para sacrificar ao Senhor. Este é o momento em que trazemos a nós mesmos para que nos sacrifiquemos ao Senhor. O sacrifício dói. Mas, ó Deus, nós lembramos que nos fazemos igual ao Teu Filho maravilhoso, que o Senhor ofereceu diante de Ti, e a sua morte trouxe vida. Assim essa vida continua operando em nós, à medida que nós nos entregamos como cordeiros todo dia, como ovelhas mudas, para sermos mortos, e assim vivemos. Não mais nós, mas Cristo em nós. Senhor, este é o momento de ouvir a Tua voz, que nos lembremos que precisamos exercitar esse morrer, para que cada mês vivamos. Esse é um grande dilema, é um paradoxo maravilhoso, é algo que não é contraditório. Isso é glorioso da parte do Senhor. Assim nós oramos em nome de Cristo. Amém. Quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não brigam. Você certamente já ouviu esse ditado, um ditado muito antigo. Eu cresci ouvindo isso da minha avó e meus pais repetiam. Esse ditado nos lembra que, volta e meia, nos conflitos, a grande maioria deles, os dois têm culpa. Mas também nos lembra que, por vezes, um pode não ter culpa. E tem que lidar com as injustiças. É difícil lidar com as injustiças. É difícil. Nós queremos clamar logo e dizer: eu estou certo. E logo, é como uma linha que nós não conseguimos bem discernir de certos que estamos, passamos para errados. De sendo injustiçados, passamos para também ser injustos. É difícil lidar com
com as injustiças. Mas apesar disso, irmãos, nós vemos que esse texto nos ensina que o Senhor, ao ver em nós incredulidade, ao ver em nós desconfiança dele, o Senhor ainda assim nos abençoa. Ele não nos lança da sua presença. Ele fez isso com Isaac aqui. Nós passamos na última exposição, onde vimos que o narrador aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele conta aqui a história de transformação, de santificação na vida de Isaac. É bem evidente que o narrador usa muitos capítulos para falar da história de santificação na vida de Abraão, quando aqui nesse capítulo, no capítulo 26, está a grande parte da história de santificação da vida de Isaac. A vida de Isaac é resumida aqui, muito resumida. É evidente que o narrador quer nos mostrar, inspirado pelo Espírito, mais da vida de Abraão, o pai da fé, do que Isaac. Mas isso também não significa que essa história não seja importante para nós. As histórias de vida, elas nos mostram as marcas de Deus, as histórias de vida do povo de Deus, de cada indivíduo, nos mostra como Deus marca de forma maravilhosa, impressionante, a vida de pecadores. As histórias de vida, sejam daqueles que falam pouco, sejam daqueles que falam muito, sejam daqueles que resumem bem, sejam daqueles que trazem muitos detalhes, as histórias de vida nos mostram como Deus age na vida de um pecador. Nós vimos muito da vida de Abraão, aqui há pouco da vida de Isaac, mas ambas as histórias nos mostram santificação. Nós vimos que o texto quer nos fazer lembrar da história de Abraão. Vimos as muitas semelhanças que há aqui entre Isaac e o seu pai Abraão. Como o texto, o Senhor Espírito Santo, nos quer fazer lembrar daquilo que passou-se na vida de Abraão. No início do capítulo 26 nos diz assim: sobrevindo a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, que foi Isaac a Gerar. Lembramos aqui que seu pai Abraão também esteve em Gerar. Também tratou com Abimeleque. Abimeleque não é um nome de uma pessoa, mas é um título. Por isso aqui também vemos um Abimeleque. Não se sabe se ele de fato é o mesmo que Abraão encontrou em Gerar. Mas o fato, irmãos, é que vemos aqui um homem sendo santificado, um homem passando por injustiças, um homem desconfiando de Deus, um Deus não o lançando de sua presença por causa da sua incredulidade, mas o abençoando. Vemos aqui um homem sendo injustiçado, sendo perseguido e perseverando, e confiando, e demonstrando confiança no seu Deus. E isso é tão evidente que ímpios dizem: nós temos visto claramente que Deus te abençoa. Isaac aqui aprende a lidar com esses conflitos e essas injustiças. E nós iremos ver por que isso acontece na vida dele. O ensino desse texto, meus irmãos, portanto, poderia assim ser resumido, ser resumido na seguinte frase: Deus abençoa Isaac apesar da sua incredulidade e da injustiça dos ímpios. Deus abençoa Isaac apesar da sua incredulidade e da injustiça dos ímpios. Volte seus olhos para o verso de número 12. E aqui nós começamos a ver, então, Deus abençoando Isaac, apesar da sua incredulidade. Assim está escrito: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100
por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os povos que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Aqui perceba a bênção, apesar da desconfiança de Isaque. Veja, meus irmãos, a longanimidade de Deus. Nós lemos, é por isso que li a partir do verso 8. Isaque mente exatamente como seu pai, quando ele esteve em Gerar, dizendo que a sua esposa é sua irmã. Isso não era verdade. Isaque aqui então vai contra o seu Deus, aquele que é a verdade. Aquele que tem se revelado ao seu pai como a verdade e tem sido fiel naquilo que fala, tem cumprido aquilo que promete. Isaque tem experimentado essas coisas. Mas Isaque mente. O que Deus faz com ele? Deus o abençoa. É isso que está escrito. No verso 12 diz que ele planta e no mesmo ano ele colhe a 100 por um. Você deve lembrar do texto em que diz, né, o Senhor Jesus ali na parábola, aqueles que colhem a 30, se não me engano a 50 e a 100 por um. É uma medida de plena colheita. Não apenas ele colhe, mas ele colhe o máximo que se podia colher. Ele peca contra o Senhor. E o Senhor o abençoa em abundância. Ah, meus irmãos, como Deus é longânimo. Como Deus é bondoso. E essa não é só a experiência de Isaque, não é verdade? Essa é a minha experiência e a tua. Eu e você pecamos, a nossa consciência nos acusa. E como um gatinho ou um cachorro que faz alguma coisa e fica esperando e não vem a punição. Ainda além disso, vem bênção, vem bondade. Nós não conseguimos ser assim, muitas vezes. Vemos as pessoas que fazem mal, clamamos: Senhor, o Senhor não está vendo? Como é possível? Ela age assim e tudo está bem? Meus irmãos, Deus é bom. Deus é bom. É isso que vemos aqui, a longanimidade de Deus na vida de Isaque, a bênção, apesar da desconfiança de Isaque. E perceba então aqui qual foi a bênção que Isaque recebeu. A ideia aqui não é que apenas Isaque foi abençoado pontualmente, quando ele então colheu da terra. A ideia aqui é que no tempo em que Isaque esteve em Gerar, o Senhor o abençoava. É isso que está escrito no verso 12. O Senhor o abençoava. Era uma bênção contínua. Não era algo pontual. Veja que o verso 13 descreve, é como se fosse aqui uma crescente nesse enriquecimento de Isaque. Veja, enriqueceu-se o homem. É como se ele dissesse assim. Na verdade, é assim que está no original. A nossa tradução não traz toda esse sentido. Mas enriqueceu-se o homem e depois ficou mais rico. E ficou riquíssimo. Essa é a ideia. O Senhor abençoou Isaque, e a bênção aqui é material também. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Deus também o abençoa aqui em prosperidade física, e não é pouca, é muita. É muita prosperidade. Essa é a bênção também que Deus traz aqui a Isaque. Mas ora, como isso se coaduna, ou seja, como isso concorda, como isso combina com aquele homem que veio sentado no jumentinho,
pobre, filho de um carpinteiro. Afinal de contas, Isaque aqui é o filho da promessa que aponta para o descendente prometido em Gênesis 3, o Senhor Jesus. Como a concordância entre essas coisas? A verdade, meus irmãos, é que o ministério de Cristo ele é único, ele é peculiar. E era necessário que aquele que é o dono de toda a riqueza, de todo o ouro, de toda a prata, viesse vestido numa carne pobre, desprezível. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que anda sobre as águas e diz que elas parem. Ele é aquele que ordena que as pessoas fiquem curadas e elas ficam. Ele é aquele que é temido pelos demônios. Ele é aquele que possui todas as coisas. Mas importava que ele viesse de forma humilhada, para que ficasse claro que a maior das bênçãos não é aquela que é material. Não necessariamente um filho de Deus enriquecerá financeiramente, mas é bem verdade que ele será rico. Rico em comunhão com o seu Deus. E em tudo prosperará, e herdará a terra, como nós lemos no Salmo 37. Essa terra que agora está em pecado, ela será renovada. Novos céus, nova terra. Ele é dono de todas as coisas. Ele possui o reino. Essa é a maior bênção que um homem pode ter na face da terra. Portanto, essa riqueza financeira de Isaque aqui é um tipo da riqueza espiritual que todo crente tem em Cristo Jesus. O crente não deveria se sentir menor quando vê ímpios com grandes riquezas, como vemos os salmistas se impressionando, eles são nédios, gordos, eles não têm nenhum problema. O crente não deveria se sentir desprezível por causa disso, pelo contrário. Ele é rico, e o ímpio mais rico da face da terra é o mais pobre. Esses são os valores de Deus. O que vemos aqui, meus irmãos, é que com essa bênção que Deus traz sobre a vida de Isaque, isso provoca um efeito na vida dos filisteus ali. O texto nos diz que então eles tinham inveja. Não pouca inveja. Eles tinham muita inveja. Eles então ali provocam Isaque. Eles perseguem Isaque. E aqui passamos para o nosso segundo ponto, não apenas a bênção, apesar da desconfiança de Isaque, agora nós vemos a confiança de Isaque, apesar da injustiça. Esse é o segundo ponto, a confiança de Isaque, apesar da injustiça. Nós vemos aqui esse processo, meus irmãos, de santificação na vida de Isaque. Isaque foi aquele que disse que a sua esposa era sua irmã. Por quê? Porque ele não confiou totalmente, como deveria, que o Senhor iria guardá-lo, que o Senhor estava com ele. Ele não confiou que ele deveria descansar. Como nós lemos no Salmo 37, descansa, espera em Deus, e tudo te irá bem. Ele não confiou, ele demonstrou desconfiança, mas o Senhor agora vai provar Isaque. Esses homens têm inveja dele. E eles agora, nós vemos aqui então 4 atos de confiança da parte de Isaque. Nesse segundo ponto, onde nós vemos a confiança de Isaque, apesar da injustiça, nós vemos 4 atos de confiança de Isaque. Sucessivos, mostrando essa santificação na vida dele. O primeiro é quando os filisteus eles entulham os poços que Abraão fez. Isso nos lembra que Abraão, seu pai, esteve ali. E os filisteus entulham, jogam terra naqueles poços. Meus irmãos, a água naqueles dias era muito importante. Aquela região era uma região seca. Era interessante porque em alguns lugares havia rios,
Então havia ali muita fartura, mas não era em todo local que havia água. Certamente nós percebemos a utilidade da água quando falta água em nossas casas. Nós temos água em abundância, ainda mais no Amazonas. Mas deixe que 2 dias não tenha água em nossa casa. E nós percebemos a utilidade da água para lavar os pratos, para tomar banho. É tão difícil. Imagine vocês estar assim sem água ou com dificuldade de água num local desértico. É muito mais difícil. Então aqueles homens entulham os poços de água que Abraão havia cavado. E o que Isaac faz? Depois que Abimeleque o chama e diz: vai embora, aparta-te de nós, sai deste lugar, você é mais poderoso do que nós. O texto diz, no verso 17, que saiu Isaac dali. Ele acampou no vale de Gerar. Ele não foi para muito longe. Ele ainda estava em Gerar. E diz no verso 18 que ele tornou a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Isso mostra aqui confiança de Abraão, ou de Isaac. Isso mostra confiança no Deus de seu pai, no Deus da promessa, que prometeu a Abraão não ser apenas com ele, mas com a sua descendência. Isso mostra a continuidade da fé de Abraão agora na vida de Isaac. Ele nomeia da mesma maneira que seu pai nomeou. Os servos dele cavam poços no vale, acham água nascente, mas o verso 20 diz que os pastores de Gerar contenderam, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso se chamou o poço Ezeque. Ezeque. Diz ainda no verso de número 21 que eles cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, do verso 22, cavou ainda outro poço. Perceba, Isaac, ele continua nesse esforço de confiar no Senhor. O primeiro lugar, ele sai de Gerar, vai para o vale de Gerar. Em segundo lugar, os pastores de Gerar contendem. E o que ele faz? Ele se desloca dali e se aventura, porque isso era uma aventura, para ter água em outro lugar. Não era comum, não era tão fácil achar água. Mas Isaac vai para um terceiro lugar, agora, no verso 22. Ele cava e ainda acha outro poço. E agora ele diz: não contenderam comigo, porque agora nos deu o Senhor lugar e prosperaremos na terra. Ali Isaac acha paz. Ele experimenta de refrigério. Isso nos lembra que a vida do crente não são só lutas, não são só aflições. O Senhor provê refrigérios em determinados momentos. E ele chama aquele lugar, e ele sai daquele lugar e sobe para Beceba. E aqui, meus irmãos, nós vemos como Isaac demonstra a sua confiança no Senhor. O Senhor aparece a ele, e ele diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. As aparições de Deus aos seus servos são em momentos muito oportunos. São em momentos em que os seus servos precisam das palavras que o Senhor traz. Abraão estava em conflito. Certamente você já passou por situações onde pessoas são injustas contigo. E você então não compra aquele conflito e busca outro caminho. Mas as coisas parecem que não mudam.
Você é tentado a desanimar. Aquilo que para você era errado, o conflito e a desconfiança e o desânimo começam a encher o seu coração. É luta. E nesse momento, Deus aparece a Isaac. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas. Isaac, você está numa terra estranha, mas eu estou contigo. Você lembra das promessas que eu fiz a seu pai? Por que você teme? Porque você se sente vulnerável, Isaac? Porque você se sente como se fosse ser atingido a qualquer momento, sem provimento? Eu sou o Deus de teu pai, Abraão. Não temas, eu sou contigo. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei a descendência, por amor de Abraão, meu servo. Isaac é confortado pelo Senhor. E o que ele faz? Ele levanta um altar e cultua a Deus. Ele levanta um altar e exalta ao Deus em que ele crê. É isso que está escrito no verso 25. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isso mostra tanto a confiança de Isaque no Senhor, em culto a Ele, ao Deus da aliança, quanto também eles expressam isso abrindo mais um poço. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos supre, inclusive, com água. Não apenas com a sua presença em culto, mas o Senhor nos dá aquilo que nós precisamos nessa peregrinação. Aqui nós vemos, meus irmãos, o crescimento, a santificação na vida de Isaque. A confiança de Isaque, apesar da injustiça. Mas em terceiro e último lugar, nós vemos aqui a bênção reconhecida apesar da inimizade. Nós vimos em primeiro lugar a bênção, apesar da desconfiança de Isaque. Em segundo, a confiança de Isaque, apesar da injustiça. Mas em terceiro e último, a bênção reconhecida, apesar da inimizade. Versos 26 diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Auzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Perceba como Deus é evidente na vida de Isaque. Ele disse aqui no verso 24, eu sou contigo, é um presente. O Senhor disse, eu sou contigo. Nós vimos aqui, no verso de número, voltando um pouco mais nos versos anteriores, o Senhor falando com ele no futuro, no verso 3, habita nela, serei contigo e te abençoarei. Então Isaque não tem apenas a confiança de que Deus está com ele agora, ele também tem a confiança de que Deus será com ele. E os ímpios dizem, aqui no verso de número 29, tu és agora abençoado do Senhor. Antes mesmo, a ideia é que eles já viram coisas no passado na vida de Isaque. A bênção de Isaque, a bênção de Deus na vida de Isaque, não é apenas no passado, não é apenas no presente, mas também é no futuro. O Senhor o cerca. O Senhor o cerca. E esses homens vão até ele. Irmãos, aqui é interessante. Isaque não contendeu com esses homens. Ele não brigou. E a verdade é que nós não sabemos direito o porquê
uma vez que Isaac tinha razão. É verdade que quando um não quer, dois não brigam. Mas é verdade que em uma conversa as coisas podem se resolver também e serem pontuadas. O fato é que Isaac não briga. Ele simplesmente se muda e se arrisca a ficar sem água, mas ele está confiando no Senhor. Mas é interessante que agora, quando esses homens vêm até Isaac, ele mostra que as coisas não estavam tudo bem. Perceba, ele não contende, ele não é belicoso, mas agora ele também mostra que as coisas não estão bem. Quando esses homens vêm, Isaac fala muito claramente. Ele não tem rodeios. Ele diz, por que viestes a mim? Pois vocês me odeiam. E vocês me expulsaram do vosso meio. Isaac é direto. Ele não esconde o que está em seu coração. Ele diz, não está tudo bem. Vocês me perseguiram, é como se ele dissesse isso. Os seus pastores, Abimeleque, me expulsaram. Porque agora vocês vêm como se tudo estivesse bem, como se tudo estivesse em paz, porque vocês agora vêm com essa conversa de tapinha nos ombros e risos, como se tudo estivesse em paz. Vocês me odeiam. Ele é claro e evidente. Mas então eles dizem, vimos claramente, o Senhor jura. E o texto não é claro, mas ao que parece se entenderam. E então Isaac faz um juramento com eles. Aqui há uma cerimônia formal. Há um banquete, inclusive, diz o texto no verso 30, então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam, levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Quando os servos de Deus são fiéis a Deus, diz um texto de Provérbios, que até os seus inimigos têm paz com ele. Isso não é sempre verdade, no sentido de nem sempre acontece, isso é uma verdade, mas nem sempre acontece. Mas é verdade também que por causa do testemunho de Deus na vida dos seus servos, até mesmo os ímpios desistem de contender com ele. É isso que acontece aqui. Eles saem em paz, diz o verso 31. E naquele mesmo dia o que acontece? Eles acham mais água. E ele nomeia aquele lugar com o nome de Berseba. Meus irmãos, que texto que nos ensina muitas lições. Vimos aqui, em primeiro lugar, a bênção apesar da desconfiança de Isaac. Em segundo lugar, a confiança de Isaac, apesar da injustiça. Em terceiro lugar, a bênção reconhecida, apesar da inimizade. Mas esse texto, irmãos, ele é seria muito pequeno se ele falasse apenas da história de Isaac e da história de Abraão. Esse texto nos lembra como aquele homem bendito e justo andou nessa terra sendo perseguido por toda a humanidade, não apenas por um ou outro. Até os seus discípulos se colocaram contra ele. E ele se manteve fiel e confiante no seu Deus. E ele então adquiriu toda a terra prometida por Deus a Abraão. Ele a comprou com seu próprio sangue, não apenas o seu povo, mas também ele já redimiu na cruz. Isso será aplicado quando ele retornar. Novos céus e nova terra, onde habitam a justiça. Esse texto nos fala de Cristo Jesus, porque sim, ele disse aos discípulos no caminho de Emaús, que a lei, os profetas e os escritos falam dele, e de fato falam. Não há como olhar para uma linha das Escrituras, seja no Antigo ou no Novo Testamento, sem ver Cristo. Esse texto nos lembra, meus irmãos, que o Senhor, Deus, era muito mais com seu Filho, aquele que estava no seio dele,
aquele único que viu a Deus e nenhum outro mais viu. Esse texto nos lembra aquele que é o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que é dono de toda a terra. E nele, todo aquele que crê na sua vida, na sua salvação, é rico. E pode lidar com as injustiças da vida. Mas que aplicações esse texto pode trazer para as nossas vidas? Que mais, além das que já ouvimos, esse texto pode nos trazer? Em primeiro lugar, se você está aqui e não faz parte da igreja do Senhor, se você está aqui e não decidiu caminhar com Cristo e com o seu povo que Ele comprou, porque não há como dizer eu sirvo a Cristo e dizer eu não quero andar com o seu povo. Não há como dizer eu sigo o noivo, mas eu não quero a noiva. Não. Se você está aqui e não segue a Cristo no meio do seu povo, mas a sua vida é um constante perseguir por riquezas, por bem-estar, por conforto, meu querido e minha querida, você está perdido. Porque você está atrás de algo que não conforta a sua alma. É uma luta sem fim, é uma busca sem fim. Quantas histórias de pessoas ricas nós temos de que não têm paz e não conseguem dormir? Só há um em quem se pode ter conforto. Ele diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Só há conforto nele. É nele que tanto deixamos os nossos pecados sobre a cruz. E é nele que recebemos o abraço do Pai, porque ele foi abandonado na cruz. O Filho amado foi abandonado na cruz, para que eu e você, se somos eleitos, pudéssemos ser abraçados. O conforto do abraço do Pai é muito maior do que qualquer casa, ou qualquer carro, ou qualquer outra coisa que se pode ter nessa vida. Se entregue a Cristo, confie na obra de salvação dele. Este é um apelo para que você, então, se arrependa dos seus pecados. Mas a segunda aplicação que temos aqui, meus irmãos, é como nós devemos amar o inimigo. Jesus nos ensina a amar o inimigo. Abra sua Bíblia em Mateus 5, verso 38. Mateus 5,38 está escrito: ouvistes que foi dito olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. No verso 43, ouviste que foi dito: amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vê chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto,
Segui vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Meus irmãos, esse texto nos ensina, o texto em que vimos aqui na pregação nos traz um princípio, em que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que nos fazem injustiças. E esse princípio nos leva ao texto que acabamos de ler em Mateus 5, que devemos amar aos nossos inimigos, e não somente por isso. Nós devemos orar. Orar pelos que nos perseguem. Por vezes os de casa são os nossos inimigos. Por vezes o inimigo é o esposo. Por vezes o inimigo é a esposa. Quando vêm as demandas e a ira arde no coração, já matou. Já assassinou, diz a palavra de Deus. Por vezes, o inimigo é o filho, que faz aquilo que não se deveria fazer. E então vem a ira, a vara vem sobre ele com ira ardente e não com amor. Por vezes o inimigo é o filho, por vezes o inimigo é o pai e a mãe. Quando diz que não se deve fazer aquilo que é o melhor para o filho, e o filho arde em ira e odeia os pais. Por vezes, o inimigo é o irmão na igreja. E como isso acontece? Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amardes o que vos ama, que recompensa tendes? Vamos nos cercar daqueles que nos tratam bem. Vamos nos cercar daqueles que se preocupam conosco. Daqueles que sempre nos dão aquilo que nós queremos. Jesus diz, não fazem também os publicanos o mesmo? Que diferença há então entre vocês e eles? Sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ah, meus irmãos, como isso é difícil. Como é difícil amar os que nos perseguem. Mas não é exatamente isso que Deus faz conosco. Nós perseguimos muitas vezes o que é bom. Nós perseguimos, fazemos contra Deus quando Ele nos faz o bem. Nós fazemos o mal para Ele. Quando Ele cuida de nós. Quando Ele nos dá exatamente aquilo que nós precisamos. Quando Ele nos traz aquela palavra que lava a alma. Quando respiramos, quando disse Agostinho, quando respiramos, quando Ele nos faz respirar aliviados, e nós então suspiramos por Ele, em amor que arde, não um ardor desmedido, um ardor que não se entende o que acontece, mas um ardor consciente por aquilo que é bom e puro. Mas depois, nós atingimos a esse mesmo Deus e Pai. Depois nós traímos a esse mesmo Deus e Pai. Não é isso que nós fazemos? E o que Ele faz conosco? Ele nos abençoa. Ele cuida de nós. Ele é longânimo. Ele não nos trata consoante as nossas iniquidades. Mas Ele é paciente. Ele é um Senhor que nos ensina paciência. Mas é interessante, meus irmãos, que
essa aplicação ela não para aqui. O fato de Deus ser paciente e longânimo conosco não significa que Ele irá deixar os nossos pecados para lá. E é exatamente o que Isaac faz com aqueles homens. Quando Isaac vê que eles vêm como se tudo estivesse em paz, Isaac diz: por que vocês estão vindo? Vocês me odeiam? Vocês me expulsaram? E não é exatamente o que Deus faz conosco? Nós viemos até a sua presença, nós pecamos, não nos arrependemos desses pecados, a consciência nos acusou, nós seguimos a vida e Deus nos traz até a sua presença, até a sua pregação, que é a voz de Deus, e Ele nos acusa e Ele nos diz: não está tudo bem entre nós. Não está tudo bem. Não venha como se tudo estivesse em paz. Não está. Meus irmãos, é isso que o Senhor nos ensina no relacionamento com Ele, e é exatamente isso que nós devemos fazer com os nossos irmãos. Buscar a paz não é ignorar as feridas que há em nosso coração por aqueles que nos perseguem. Não é isso que Deus faz, e não é isso que Deus nos manda fazer. Se somos feridos pelos que nos perseguem, o Senhor nos chama a ir até eles e dizer: veja bem, ouça bem, meu irmão, ou meu esposo, ou minha esposa, ou meu filho, ou minha filha. Não está tudo bem entre nós. Você me feriu. Você fez isso e isso comigo. Nós precisamos nos reconciliar. Meus irmãos, se não somos capazes de fazer isso, onde está o poder do Evangelho? Se não somos capazes de vencer os conflitos que há entre nós, onde está o poder do Evangelho? O que há de diferente entre nós e o mundo? A nossa mensagem, diz Paulo, é a mensagem da reconciliação. O ministério entregue aos que pregam a palavra é o ministério da reconciliação. Como isso não pode ser apenas de boca, meus irmãos? É lindo, é bonito cantar e falar essas coisas. Mas é igualmente vazio quando nós não vivemos elas. Isso seca a alma quando professamos algo e não vivemos isso. Isso confunde o que é verdade e o que é mentira. O que é essência daquilo que não tem substância. Isso, se seguimos nesse caminho, isso nos ensina que podemos dizer várias coisas para Deus sem vivê-las. Isso produz apostasia em nosso coração. Apostasia não é só quando uma pessoa diz: eu não vou mais para a igreja. Ensina John Owen num dos seus livros. Apostasia é desviar-se de Deus, é afastar-se dele. Ela começa assim. Que o Senhor nos livre disso. Por isso, se temos conflitos entre nós precisamos conversar. Não para nos degladiarmos, como o mundo faz, até mesmo se agredindo fisicamente, mas para que haja reconciliação. E o poder do Evangelho seja evidente no meio da igreja. E sejamos conhecidos por aquilo que Cristo disse que seríamos, pelo amor. Você lembra disso? Você confessa a Cristo? Então pratique isso. Em terceiro e último lugar, meus irmãos, como a gratidão deve produzir culto em nossa vida? E como poderemos falar várias coisas, mas o tempo não nos deixa sobre esse assunto.
todos os dias de domingo, nós precisamos ouvir uma aplicação sobre o culto. Não se incomode que o pastor traga quase todos os domingos uma aplicação sobre como cultuar. É a nossa vida. Como você cultua? O culto para você era como uma missa, onde você senta, tem a primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte, acabou. O culto para você é uma resposta, porque você é grato e confia no Senhor. Ali está o seu Deus, ali está o seu refúgio, a sua fortaleza, e você então faz exatamente aquilo que nós cantamos. Eu trago, Senhor, a minha vida em teu altar. Aqui eu vou morrer, aqui as minhas vontades vão ficar, aqui o meu sangue irá ser derramado, porque a minha vida pertence ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem me feito. Não é o meu braço que me sustenta, não é o meu trabalho que me sustenta, não é a minha saúde jovem que é aquilo que há de mais forte em mim. Não é minha casa própria, não é o meu carro. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que peregrina comigo. É o Deus de Abraão, que também diz a mim: eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. Eu te abençoarei e também abençoarei a tua descendência. Ah, meus irmãos, como o culto, ele de fato é o respirar da alma daquele que foi alcançado. Como precisamos nos preparar para esse momento? Como deve ser uma luta ingente contra as distrações, pensamentos das coisas que vamos fazer amanhã, para que você entregue a sua alma em culto ao Senhor, em gratidão. É isso que Isaac faz. Como isso é agradável ao Senhor. Como deveríamos ser fominhas de culto. Como é estranho vir a um culto e não vir ao outro. E dizer: eu já cultuei no domingo. Ah, meus irmãos, é um dia em 7. Você deve se lembrar quando você entrou num relacionamento com a pessoa com quem você é casada hoje, você queria ver todos os dias? Você queria ligar todos os dias? Porque não queremos estar com o Senhor 2 vezes em um dia na semana? Há alguma coisa de errado. Essa vida é a vida de santificação de Isaac. Mas nós também temos as nossas. Apliquemos essas coisas à nossa vida. E também cresçamos em santificação e apego ao Deus das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, nós te bendizemos. Ó Deus, como o Senhor se encontra conosco e nos impressiona todas as vezes. Como é maravilhoso o encontro contigo em culto. Ah, Senhor, como tu falas para nós palavras que nos cortam o coração. Como o Senhor nos traz desafios que nós não podemos vencê-los se confiarmos em nossos braços. Erguemos as cabeças ao alto e dizemos: Senhor, não conseguimos. Então o Senhor responde: sim, meu filho, você não consegue, mas eu estou contigo. Obedeça a minha palavra. Eu pus graça em você para que você obedecesse.
Ah, Senhor, como isso é maravilhoso, como isso renova as almas, como isso nos faz sair daqui revigorado, mais leves. Muito obrigado, Pai, por estar conosco neste culto, pela palavra que vem do alto e não é de homens. Em nome de Jesus. Amém.